Bom dia. O amor, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um que acompanha neste momento essa reflexão. Uma reflexão muito importante, uma reflexão necessária. Esta manhã tão agradável, uma manhã ensolarada aqui em Querência do Norte, no estado do Paraná, e com muita alegria eu quero compartilhar com você a reflexão que o apóstolo Paulo ele nos apresenta lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Paulo escreve essa carta aos Coríntios e ele deseja que os coríntios saibam o que a graça de Deus tem feito entre os cristãos nas províncias da Macedônia. O que a graça ela tem feito entre os cristãos? A palavra graça, que aparece aqui em 2 Coríntios capítulo 8, o versículo 1 até o 15, é uma palavra que nesses 15 versículos iniciais desse capítulo 8, aparece por 6 vezes. E nas 6 vezes em que a palavra graça ela ocorre, ela está estritamente associada ao tema contribuição cristã. Lembrando que graça é o favor de Deus pelo homem pecador. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, o versículo 18 até o 21, ele fala sobre o ministério da reconciliação. O cristianismo, ele aponta a verdade de que Deus veio em busca do ser humano pecador. Deus, em seu Filho Jesus, veio em busca do pecador. Esta é a grande mensagem, a mensagem do Evangelho. E justamente essa mensagem do Evangelho é a mensagem que também chegou ao ouvido daquelas igrejas, daqueles cristãos nas províncias da Macedônia. E este Evangelho, essa mensagem do amor de Deus em Jesus, ele então motivou, ele levou aqueles cristãos a fazerem algo. E justamente esse é o tema, a questão prática, a qual o apóstolo Paulo então fala aos Coríntios. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Nós não merecemos nada de Deus, nós não merecemos nada de Deus. Deus oferece, Deus nos dá por causa do seu amor e da sua misericórdia. É isso que nós vemos no próprio versículo 9 desse capítulo 8. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Essa graça que nos reconcilia com Deus é a graça também que leva a uma prática cristã. E o apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre aquilo que a graça de Deus tem feito naquelas igrejas. Aí o versículo 2 ele escreve: os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta
que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. A graça de Deus tem realizado nas igrejas da Macedônia que, mesmo entre as muitas desilusões que poderiam ter destroçado a vida daquelas pessoas, eles não desanimaram, eles não desistiram. Pelo contrário, eles mostraram que, mesmo nas provações, eles eram amparados por esta graça de Deus, por este amor de Deus, pela misericórdia de Deus, e mostraram isso através da contribuição cristã. E eles contribuíram com alegria e generosidade. Historiadores, eles relatam que quase toda a Grécia, nesse período, ela estava enfrentando uma terrível condição de pobreza e também de opressão. Claro, apesar de haver também muitas pessoas ricas, esses que eram pobres, eles não deixaram de ofertar por causa da situação a qual se encontrava toda aquela região. Não. Eles não deixaram que, mesmo diante de uma situação complicada, de uma situação difícil, que é justamente a crise econômica, não interferisse na atitude prática, mostrar que o amor de Deus, a misericórdia de Deus por eles era algo vivo, real, e eles demonstraram isso através da contribuição cristã. Tanto que o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele escreve assim: afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, e mais ainda, e com toda a boa vontade. Pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. A graça de Deus tornou prática e vivencial a atitude dos cristãos da Macedônia. Eles fizeram o que podiam e muito mais ainda. Eles pediram para ofertar, eles pediram para serem parceiros no auxílio ao povo de Deus na Judéia. É claro que talvez nem caiba a pergunta, mas para a nossa reflexão, será que há outra graça de Deus em nossos dias? Não. A resposta é não. A graça de Deus é a mesma. Eu faço essa pergunta porque parece que na prática sim. Por quê? Bem, eu tenho observado, até com certa infelicidade, mas eu tenho observado que está havendo muito apelo mesmo, apelo, mas pelo rigor da lei, para que as pessoas sejam ofertantes. Muitos acabam tratando a contribuição cristã como um instrumento de barganha. Você dá para Deus, você recebe de Deus. Irmãos, é o que escreve o apóstolo Paulo. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. A graça de Deus, o amor de Deus, conduz o pecador a contribuir de maneira cristã, correta, sadia e bíblica. É a graça de Deus que nos permite ser contribuinte, de acordo com a vontade de Deus. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus. É obra do Espírito Santo também dentro da igreja cristã, também dentre o seu povo, motivar, fazer com que os filhos e as filhas de Deus contribuam generosamente e voluntariamente. Diz o apóstolo Paulo
na sua segunda carta, fizeram tudo o que podiam e mais ainda. Aí ele ainda escreve, eles deram a si mesmos ao Senhor, lá no versículo 5. Depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. A graça de Deus tem realizado nas igrejas da Macedônia o que muitos não conseguem mais compreender. É porque eles não conseguem entender como que a graça de Deus fez isto nas igrejas ali na província da Macedônia. Por isso, muitos, quando vão falar sobre contribuição cristã, eles preferem apelar. Sim, eles preferem apelar para ou pela motivação da lei. Aí muitos preferem pronunciar as recompensas provenientes da contribuição, ao invés de maneira simples, anunciar que a graça de Deus em Jesus, ela nos dá a bênção de ser contribuinte e parceiro na missão de Deus. A graça de Deus, o amor de Deus em Jesus pelos macedônios, os fez fazer muito mais do que foi esperado. A mensagem do Evangelho fez com que aqueles macedônios compreendessem, fez com que aqueles macedônios aceitassem tudo o que Deus fez em Jesus Cristo. Por causa daquilo que Cristo realizou por eles e pelo poder do Espírito Santo que os fez compreender essa mensagem de amor, de misericórdia da parte de Deus. Essa graça de Deus que os fez reconhecer que eles agora foram comprados das trevas e foram colocados na maravilhosa luz. Esta mensagem é que motivou aqueles cristãos da Macedônia a ofertarem generosamente e voluntariamente. Não houve nenhum apelo, não houve nenhum rigor da lei, não houve. Simplesmente a mensagem da graça transformou a vida daqueles cristãos e essa graça de Deus os levou também a uma ação prática. O Evangelho nos justifica, o Evangelho também nos santifica. O Evangelho mostra que em Cristo nós estamos reconciliados com Deus. E o Evangelho nos mostra que em Cristo nós vivemos uma vida santificada aqui neste mundo. O versículo 6 e o 7. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. A graça de Deus em Cristo Jesus fez com que os coríntios eles entendessem, ou pela graça Paulo queria que os coríntios entendessem, que eles foram auxiliados por Deus em Jesus. E a graça de Deus fez com que as igrejas da província da Macedônia realizassem um serviço especial de amor. Contribuir, ofertar, é um serviço especial de amor. Colocar à disposição aquilo que nós temos em prol do outro é um serviço especial de amor. Sim, é um serviço especial de amor. A graça de Deus, ela é revelada a este mundo através da contribuição cristã.
A graça de Deus me leva a contribuir, não esperando uma recompensa. Afinal, a maior de todas as recompensas eu já tenho. É aquela que me é dada e oferecida por Cristo Jesus, a salvação eterna. Ser contribuinte generoso e voluntário é uma marca de um seguidor de Cristo. Sim, é uma marca de seguidor de Cristo. Se contribui de maneira cristã, não esperando nada em troca. Mas é Deus que já nos tem abençoado. Deus é dono de tudo. Deus é doador de tudo. E Deus é redentor de todos. Ele redime os seus filhos e as suas filhas. Deus é dono, Deus é doador e Deus é redentor. E é isso que motiva a contribuição cristã. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele escreveu assim, versículo 8 e o 9, o 8: não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que vocês conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. A graça de Deus, ela cria um entusiasmo. Ela cria um entusiasmo. A graça de Deus, ela foi usada como exemplo para que o mesmo entusiasmo da graça de Deus que contagiou os cristãos da província da Macedônia, contagiasse também os cristãos de Corinto. Não há igreja entusiasmada sem a graça de Deus. Se há alguma igreja entusiasmada por causa da opressão da lei, bem, infelizmente não é a maneira correta. Porque a graça de Deus é que cria um entusiasmo vivo, dinâmico, entre os filhos e as filhas de Deus. Não tente fazer com a lei de Deus entusiasme as pessoas, porque o entusiasmo, a alegria, a nova vida vem da graça, vem do Evangelho que trata a respeito de Jesus Cristo. O versículo 9: porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Eu sou tão rico, que eu já tenho uma casa no céu. Eu sou tão rico que eu tenho uma casa no céu. E o fantástico é que esta casa não foi comprada por mim. Esta casa não foi e não é adquirida pelos meus esforços. Ela me é dada gratuitamente, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. E o Evangelho mostra isso. Eu sou um pecador, um desgraçado de um pecador, mas ao mesmo tempo eu sou agraciado por Deus em Jesus, que me dá essa riqueza, a riqueza de saber que eu tenho uma casa no céu. A graça de Deus, ela mostra a minha riqueza, não uma riqueza aqui neste mundo, mas uma riqueza eterna, uma riqueza celestial. Falar sobre esse tema, contribuição cristã, é apontar para o Deus Criador e preservador deste mundo. É apontar para o Deus doador de todas as dádivas. É apontar também
para o nosso Redentor. Ele era rico, mas por amor a você se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. As igrejas da província da Macedônia, mesmo enfrentando uma crise naqueles dias, mesmo muitos deles sendo pobres, eles não deixaram de contribuir, porque eles descobriram a riqueza que eles têm. A contribuição cristã só tem um fundamento, e o fundamento é a obra de Jesus Cristo na cruz. Cristo é manifestado, ou Cristo é a manifestação da graça, da misericórdia, do amor de Deus. E esse Cristo, ele também é manifestado, é apresentado através da contribuição cristã, de maneira voluntária. Deus nos ofertou o seu Filho, para que eu deixasse de ser um miserável pecador perdido. Porque em Jesus eu sou um pecador, mas agora eu sou um pecador salvo, um pecador redimido, um pecador que tem a certeza da salvação eterna. O apóstolo Paulo, ele escreve também aos Coríntios, versículo 10 até o 12, minha opinião sobre o assunto é esta: é melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. A graça de Deus faz aceitar aquilo que os nossos líderes nos lembram, e nós somos constantemente lembrados que nossa oferta, ela nos permite ser parceiro na missão de Deus. A graça de Deus, ela não nos aceita pelo que temos para oferecer. A graça de Deus aceita o que nós temos para oferecer. Não importa a quantia, não importa o valor. Deus não está olhando para a quantia e para o valor. Deus conhece a motivação, Deus conhece o coração. Deus em Jesus Cristo nos resgatou e aceita a nossa gratidão daquilo que nós temos para oferecer, quer seja muito, quer seja pouco. Deus não pede o que a pessoa não tem. Deus simplesmente pede daquilo que a pessoa tem, ou melhor, daquilo que Ele, na sua graça e no seu amor, ofereceu para a pessoa. Eu gosto muito de um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 16, versículo 17. Porém, cada um deve fazer a sua oferta, de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Ofertar de acordo com as bênçãos que o Senhor Deus lhe tiver dado. Muito, muito, pouco, pouco. Tudo é graça de Deus. No muito, no pouco. A salvação é graça de Deus. O amor de Deus em Jesus, Ele nos salva. Mas o amor de Deus em Jesus também nos transforma, também nos faz viver uma vida cristã com princípios cristãos aqui neste mundo. E a contribuição cristã é uma virtude cristã, faz parte da prática da vida cristã. E essa prática da vida cristã só é realizada pela graça de Deus em Jesus. O versículo 13 e o 14, 2 Coríntios 8. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante,
É justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade. A graça de Deus nos torna solidários. E o mundo carece de solidariedade. A graça de Deus, ela tem realizado nas igrejas da Macedônia e também tem realizado nas nossas igrejas coisas maravilhosas. Pessoas têm ofertado generosamente, voluntariamente, para que essa graça de Deus continue sendo espalhada para mais e mais pessoas. O objetivo da contribuição cristã não é deixar a igreja rica. Não, o objetivo da contribuição cristã é a evangelização, é que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, para que mais e mais pessoas ouçam o Evangelho da reconciliação. Deus se reconcilia com o ser humano pecador em seu Filho Jesus. A graça de Deus é a graça que se manifesta também na contribuição. A graça de Deus continuará realizando, pois continuará sendo testemunhada por nossa boca e também pelo nosso bolso, pela contribuição cristã. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos preserve firmes na fé, hoje e sempre. Amém.